Abram suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, 1 Pedro 3. Hoje nós leremos do versículo 18 ao 22. Embora na semana passada eu tenha pregado a respeito do versículo 18, foi uma pregação de apenas um versículo, porém muito conteúdo. Hoje eu relerei o versículo 18 para nós darmos continuidade à ideia que Pedro está construindo, porque é importante nós pensarmos isso, que há uma ideia sendo construída. Eu nunca fui a favor e nunca recomendei que as pessoas usassem aquele sistema de preciosas promessas, maná, aquelas caixinhas que tem um versículo. A pessoa abre a caixinha, ela pega um versículo, é palavra de Deus, sim, Deus fala conosco, é lindo, né? Mas é muito melhor quando você entra no contexto daquilo que está sendo trabalhado. Ao invés de ficar lendo um versículo aqui, um versículo ali, pegue um livro inteiro da Bíblia e leia ele do início ao fim, e de preferência assim, como se diz, numa sentada. E ao término dessa leitura, se for possível, repita ela. Troque de versão de Bíblia, use uma, use outra, faça comparações. Você vai ver como que a sua mente vai começar a encarar os textos da Bíblia. Você vai ver como que isso vai mudar a sua percepção dos contextos, das histórias, das doutrinas, do conteúdo bíblico, da proposta do autor, daquilo que ele foi instruído e inspirado pelo Espírito Santo para falar aos nossos corações. Então a leitura da palavra do Senhor em 1 Pedro 3, do 18 em diante até o 22, ou seja, até o final do capítulo. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ter ido para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. E se você puder, você diga amém para essa palavra. Amém, glória a Deus por isso. Confesso para vocês que era um texto que eu gostaria de fugir. Eu gostaria de pular essa parte da Bíblia e ir direto para o capítulo 4, porque há um texto que nós chamamos de talvez obscuro, ou pelo menos difícil de interpretar, que é a questão de que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho, mas como eu havia proposto, primeiramente no meu coração e também a vocês, de que eu iria pregar as duas epístolas de Pedro na sequência, eu não tenho o que fazer, a não ser confiar na graça de Deus e usar, no mínimo, as ferramentas da hermenêutica para poder então trazer um esclarecimento sobre a palavra e muito acima do que uma explicação, que seja a palavra de Deus aos nossos corações. Quando eu li essa porção das Escrituras, e eu não sei se vocês observaram, inclusive, houve uma mudança de tema. Não houve erro da comunicação, foi erro meu, vamos dizer assim, eu assumo essa culpa, porque na última hora, refazendo a leitura, eu tive uma outra percepção do texto, não mudei o conteúdo da pregação, mas para que as transições ficassem lógicas e esteticamente bem construídas, se o pastor Lima estivesse aqui hoje, ele ia se orgulhar de mim, né? Então eu mudei esse tema, que era um Deus paciente, para afirmações de Pedro. E eu quero então, com base nesse texto, trabalhar as 4 afirmações que Pedro faz nesse trecho aqui, onde nós vamos então observar e buscar saber o que Deus quer falar conosco através disso.
A primeira, e eu já vou começar pela mais difícil, depois o resto fica fácil, né? A primeira afirmação de Pedro é essa: pregou aos espíritos em prisão. Pregou aos espíritos em prisão. E como a gente diz assim num português bem popular, isso dá pano para manga, porque existem inúmeras explicações e possíveis interpretações para o que Pedro estava querendo dizer, ou o que ele disse ao escrever aos irmãos que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. E eu não quero trazer nenhuma novidade, não quero lançar luz sobre esse texto, não quero falar nada que outros já não tenham falado, porém, obviamente, eu tenho a minha opinião e eu posso me posicionar diante disso, desde que não fuja da doutrina bíblica, dos princípios, como diz o autor aos Hebreus, elementares da fé cristã. Como no contexto ele vai falar dos dias de Noé, para mim pelo menos, é muito mais óbvio que quando Pedro escreve que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, é muito mais óbvio que esteja se referindo àquela geração, àquelas pessoas que foram tragadas pelo dilúvio, não pela maldade de Deus, como alguns pensam, que Deus injusto, que mandou um dilúvio desses e matou toda essa gente. Muito pelo contrário, um Deus misericordioso que lhes deu uma chance de salvação. Mas eles foram desobedientes, e a palavra é quem está dizendo isso. A palavra diz que essas pessoas foram desobedientes. Eles não quiseram obedecer à voz de Deus. Então, acredito que esse texto esteja se referindo a essas pessoas, mas existem outras possibilidades. Também pode-se dizer, e alguns teólogos, não são pouca coisa, chegam a dizer que essa passagem ela se refere não a seres humanos que foram mortos ou se perderam com o dilúvio, não a seres humanos, mas que essa palavra se refere a anjos caídos, que desde o princípio, após a queda de Satanás, 1/3 dos anjos do céu o seguem e são lançados também, são retirados desse lugar onde habitavam em glória com o Senhor. A gente sabe que o mundo espiritual ele é uma realidade, ainda que a nossa igreja, graças a Deus por isso, posso dizer, ela não é uma igreja que dá ênfase a esse tipo de trabalho de libertação, e tudo é demônio, e etc e tal, mas é um perigo também quando você nega esse outro lado da história e que não existe um mundo espiritual. Muitas pessoas têm sido vítimas de influência maligna, muitas pessoas não vigiam e acabam sendo vítimas, são tragadas pelo leão, né, como diz o próprio Pedro, que está ao derredor, rugindo e buscando alguém que possa tragar. Mas eu, na minha posição, eu não acredito que essa passagem estivesse se referindo a esse tipo de ser, né, de seres espirituais. A palavra usada no termo, o termo grego usado aqui, pneuma, ele pode tanto se referir a espíritos, no sentido diverso, quanto o espírito humano, né? Então, fica a critério dos intérpretes aquilo que eles acham que seria o mais coerente. Existem outras interpretações também, de que quando Pedro está dizendo que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, ele estaria dizendo que por meio da boca de Noé, Jesus estaria falando naqueles dias. Não é de se desconsiderar essa hipótese, mas eu não consigo fechar muito com ela. Mas os livros estão aí, a literatura está aí, os materiais, os recursos que nós temos. Agora, o que isso aqui precisa ficar claro? Claríssimo para nós. Essa pregação de Jesus
aos espíritos em prisão, sejam eles humanos ou anjos caídos, ela não foi, em hipótese alguma, uma pregação com um apelo de salvação. Existe uma quarta teoria que diz isso, eu preferi nem comentar porque essa para mim é absurda, que esses seres ou pessoas que haviam sido destinados a um juízo, não podemos afirmar que o inferno propriamente dito, aquilo que nós lemos no Apocalipse, mas talvez um lugar já de tormento, e que Jesus teria ido lá e pregado para essas pessoas, e essas pessoas então se arrependido e sido salvas. Nós não encontramos respaldo bíblico para tal afirmação, de que depois da morte haverá oportunidade de salvação. Algumas pessoas estão levando a sua vida de qualquer jeito porque estão sendo iludidas por essa ideia de que no final das contas há um Deus tão bom e tão amoroso que Ele vai salvar todo mundo, que Ele vai chegar lá no portão da Nova Jerusalém e vai perguntar para a pessoa: você não queria aproveitar essa última chance e me aceitar e aí poder entrar aqui? E tem pessoa que está achando que vai chegar lá na eternidade ainda com possibilidade de salvação. E aí eu quero ler com vocês o que a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo de número 9, e versículos 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Ou seja, nós temos uma chance, é uma vida, e dependendo de como nós a vivermos, nós vamos colher os frutos na eternidade. Se estivermos com Cristo, glória a Deus por isso. Se estivermos sem Cristo, que tragédia lamentável sobre as nossas vidas. Por isso que eu recomendo a cada um de vocês: apeguem-se a Cristo, entreguem-se a Ele, não deixem para depois, não deixem para amanhã, não pensem, um dia, eu quero primeiro experimentar tudo que eu puder nessa vida, aí um dia eu me reconcilio com Ele. Faça isso hoje, nós não sabemos se haverá amanhã. E eu aproveitei esse texto aqui em Hebreus para mostrar para vocês uma outra realidade, agora uma realidade escatológica, e aí eu sei que existem opiniões, posições, né? Você já tem visto, ouvido o pastor Lima, não apenas aqui, mas em igrejas no estado, no Brasil todo, ministrando sobre o Apocalipse, que é a área que ele tem se dedicado a estudar. O autor aos Hebreus, ele está dizendo que quando Jesus vier na segunda vez, olha que forte isso, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Tem gente achando que depois da volta de Jesus, vai ficar aqui na terra, e aí então vai ter a oportunidade de se salvar. Aí o camarada vai no cinema, ele assiste Deixados para Trás e pensa que tudo aquilo lá está na Bíblia. E aí depois ele quer usar isso na sua vida. Onde que está escrito que depois da volta de Jesus tem oportunidade de salvação? Me mostrem na Bíblia. Não tem. Não tem duas vindas de Jesus, três vindas, como alguns dizem. A hora que Jesus voltar, meus irmãos, acabou. E é por isso que a Bíblia diz que o dia oportuno para a salvação se chama hoje. Então você não pode ficar se iludindo com essa ideia de que depois da tribulação então eu me entrego para Jesus. Se você não se entrega agora com toda a facilidade que tem, lá é que não vai ser. Pensemos nisso. Então, a pregação de Jesus aos espíritos em prisão, independente de quem eles fossem, não é uma pregação com um apelo salvífico, é uma pregação de triunfo para mostrar quem Ele é.
é o rugir do leão, é aquilo que acontecia durante o seu ministério terreno, que quando Jesus chegava num determinado povoado, demônios que se apoderavam de pessoas diziam para ele: por que vieste antes do tempo, só para nos atormentar? Eles conhecem, eles sabem quem ele é. Os judeus, com todos os seus critérios de examinar as Escrituras, não reconheceram Jesus, mas os demônios sabiam quem ele era. E é exatamente por isso que Tiago, na sua epístola, ele chega a ser irônico com essas pessoas, dizendo assim: você crê que existe um único Deus? Grande coisa, até os demônios creem e tremem. Acreditar que existe Deus não te leva a lugar algum. Tem muita gente que acredita em Deus, mas acredita nesse, naquele, naquilo e não sei mais no que, e está se iludindo. Então, essa pregação de Jesus, ela não foi uma pregação com uma ênfase em salvação, foi apenas uma pregação de demonstração do seu poder, da sua autoridade, do seu triunfo, porque ele venceu a morte e nada pôde o deter. A segunda afirmação de Pedro é que Deus aguardava com paciência. Agora você encontra isso no versículo 20, nós estávamos no 19, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no versículo 20, você vai encontrar esse trecho que Deus aguardava com paciência. Olha só, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. A paciência de Deus sendo demonstrada na Bíblia toda. Um Deus que dá oportunidades, um Deus que estende a sua mão, um Deus de quem ninguém poderá um dia dizer que não teve oportunidade alguma. Paulo, quando ele escreve a sua grande epístola aos Romanos, o maior tratado teológico segundo os comentaristas, já no primeiro capítulo ele diz que as pessoas do mundo inteiro, em todos os tempos, elas são indesculpáveis. Ninguém terá desculpa alguma. A paciência de Deus, ela é a prova disso. Deus não tem nos tratado como de fato merecemos ser tratados. Deus não tem feito isso conosco, muito pelo contrário, Ele tem dado a sua graça sobre as nossas vidas. E a graça de Deus é exatamente o contrário disso, é Ele não nos tratar como nós merecíamos ser tratados, porque se dependesse das nossas vidas, nós já deveríamos ter sido consumidos na presença dEle. Mas Ele é um Deus paciente. Outras traduções dizem que Ele é longânimo. Ele é paciente com a minha vida, Ele é paciente com a tua vida. Ele tem sido paciente com o pecador, Ele tem dado oportunidade, Ele tem enviado missionários, Ele tem usado pessoas, Ele tem usado a tua vida, mostrando o seu amor e a sua paciência com a humanidade. A construção da arca, ela não se deu do dia para a noite, foi um período. Foi um bom período, e o Noé é chamado também de pregoeiro da verdade, não apenas construindo, mas provavelmente, e muito provavelmente falando, e dando exemplo da sua própria vida, porque diz que ele era um homem justo, que achou graça diante de Deus no meio, eu gosto muito dessa palavra, no meio da sua geração, ou seja, Noé não estava isolado das pessoas do seu tempo, ele estava ali no meio, mas ele não se contaminava. Ele foi achado justo no meio da sua geração. A sua vida era uma pregação, o seu trabalho era uma pregação. Cada madeira cortada, cada madeira pregada era uma pregação, no sentido literal agora. E figurado também. E as pessoas provavelmente riram disso, provavelmente deram risada disso. Por que que você está construindo um barco desse tamanho
se aqui não tem nenhum mar nas proximidades. Eu estou conjecturando, a Bíblia não diz que eles falaram isso, né? Muitas pessoas fazem o mesmo conosco hoje. Eles duvidam da nossa fé, eles riem da nossa atitude de sair de casa no domingo e vir à casa do Senhor. Acham até engraçado isso. Mas assim como, prestem atenção, não sei se vocês já leram, provavelmente, né? O livro de Gênesis, no capítulo 6, que conta a história de Noé. Curiosamente, o texto não diz que Noé fechou a porta da arca, porque o poder de abrir e fechar portas não está na mão humana, está na mão de Deus, na mão do Senhor. E diz que quando a arca ficou pronta, os animais entraram, a família de Noé também entrou, Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Isso nos fala também da volta de Jesus. Hoje a porta está aberta, mas haverá um dia que essa porta vai se fechar, e essa porta não depende da nossa vontade. O fechar ou o abrir dessa porta não depende da nossa vontade, é a soberana vontade de Deus. Hoje ainda, fazendo um trabalho de um curso que eu estou fazendo, eu meditei em um texto que falava sobre a pergunta dos discípulos, a pergunta dos apóstolos a Jesus: quando será o tempo que irás restaurar o reino a Israel? Uma pergunta pertinente. Jesus não criticou eles pela pergunta, fazia sentido, porque a vinda do Messias e a chegada do Espírito eram as marcas também da restauração do reino, que está acontecendo e que vai se concluir na consumação dos séculos, como Jesus disse. Mas a resposta de Jesus foi: não lhes compete saber os tempos e eras. Nós não temos o controle de nada, nós não sabemos de nada, e por isso precisamos estar prontos e preparados. E aí Jesus, se eu não estiver enganado, no Evangelho de Mateus, ele diz que a sua volta, ele assimila a história de Noé à sua própria chegada, ou a sua segunda vinda, a sua volta no caso, e ele diz que a volta do Filho do Homem será assim como nos dias de Noé. O que eles faziam? Casavam-se, davam-se em casamento, não tem problema nenhum nisso, né? Trabalhavam, estudavam, faziam qualquer coisa, mas não ouviram aquilo que se repete inúmeras vezes no livro de Apocalipse, nas cartas que Jesus mandou João escrever: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá está no plural. Eles não ouviram, eles foram obstinados, fechados. E o próprio Pedro, na sua segunda carta, eu não queria fazer uso desse texto, porque eu vou chegar lá, se Deus me permitir, daqui a algumas semanas ou meses. O próprio Pedro faz menção a isso na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 9 e 10. Acompanhem comigo. 2 Pedro 3, 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Há um anúncio trágico, há um anúncio, uma notícia que não é tão boa nesse texto. Mas antes disso, não esqueçam que há uma promessa, e diz que Ele não retarda a sua promessa,
e que Ele é paciente. Ele está te dando uma segunda chance. Ele está te dando uma nova oportunidade. Porque a arca a qual Pedro se refere, vocês precisam entender que a arca, ela tipifica, essa palavra que é muito usada dentro do seminário, ela representa, ela aponta para algo. O que as pessoas dos dias de Noé precisavam fazer para serem salvas? Elas precisavam entrar na arca, ou seja, acreditar primeiramente na palavra de Deus e consequentemente, depois de acreditar na palavra de Deus, entrar na arca. Ninguém se salvaria fora, do lado de fora da arca. E a arca, portanto, ela é um tipo de Cristo. Alguns chegam a dizer que ela é um tipo de igreja. Pode ser também, dependendo da perspectiva. A arca, ela é um tipo, ela tipifica Cristo, porque você não poderá ser salvo se você estiver fora de Cristo. Você precisa estar em Jesus para ser salvo. Ou ainda, você deve, por estar em Jesus e consequentemente fazer parte da igreja de Jesus. E agora eu não estou falando da Betel, e eu não estou falando da Assembleia, e eu não estou falando da Quadrangular, e nem da Brasa, e nem de uma outra. Eu estou falando da única igreja, a igreja do Senhor, que são os salvos, remidos de todas as eras, de todos os lugares. Um só pastor e um só rebanho. Então não tem outra oportunidade de salvação a não ser você estar em Jesus e consequentemente fazer parte da sua igreja, a igreja que Ele mesmo fundou. A terceira afirmação de Pedro é a seguinte: o batismo corresponde a isso. E a minha pergunta é: a isso o quê? Versículo 21. Versículo 21. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Há uma discussão em vários grupos, até mesmo protestantes, e nós temos diferentes formas de ministração de batismo ao longo da história da igreja. Isso foi inclusive motivo de divisões, até mesmo de mortes, porque uns batizavam por imersão, outros por aspersão, outros por ablusão e não sei mais o que, né? Qual que é a grande questão aqui? Numa primeira leitura, você pode se confundir com o que Pedro está dizendo, e até mesmo formar a sua opinião, o seu credo, em cima dessa afirmação: vocês são salvos pelo batismo. Será que somos salvos pelo batismo? Tem pessoas que se iludem com isso, e elas querem a todo custo se batizarem, porque elas acreditam que ao fazerem isso, fazendo assim, elas estarão livres da condenação. E aí vocês precisam lembrar das palavras de João Batista, aquele que preparou a chegada de Jesus. Ele estava ministrando um batismo de arrependimento e declarando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí a palavra de Deus diz que alguns escribas e fariseus desceram ao Rio Jordão para por ele serem batizados. Qual foi a resposta de João? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles estavam achando que se eles tomassem aquele banho, eles escapariam da ira vindoura. Não foram poucas as vezes que eu, como pastor, tive que dar explicações para as pessoas, porque eles tinham um familiar hospitalizado, talvez desenganado pelos médicos, e eles queriam que eu fosse no hospital batizar a pessoa. Porque, e se morre agora, como é que fica? As pessoas deveriam depositar a sua confiança em Cristo e em sua obra, não no batismo. Claro que o não batizar-se também é um ato de rebeldia e desobediência. Se você tem a oportunidade de se batizar, por que não se batizar? Se você já reconheceu Cristo como seu Salvador, por que não
obedecer aquilo que ele diz que era para serem batizados. Mas o batismo não era para salvar, o batismo tinha uma representação em si, e acima disso era uma maneira de identificação com o corpo de Cristo. Os discípulos de Jesus eram identificados por isso, assim como na antiga aliança, o povo de Deus era identificado pela circuncisão, agora, na nova aliança, eles eram identificados pelo batismo. Então o batismo não salva, mas o salvo, ele deseja o batismo, porque ele quer obedecer ao Senhor. E aí Pedro está dizendo que o batismo representa isso, e que vocês são salvos pelo batismo, mas a gente vai lendo um pouquinho mais à frente, e percebe, não é que Pedro, talvez ele estivesse fazendo uma correção, eu não penso assim, talvez ele estivesse tentando se explicar melhor, esclarecer aquilo que ele estava dizendo, né? O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo. Olha que interessante, não é que a água vai lavar os teus pecados, não é isso. Eu já ouvi gente dizendo que o batismo na igreja, no tanque batismal que nós temos aqui abaixo do carpete, ele não é correto, porque, imagina, cada um que entra ali é lavado, o pecado vai ficando, né? Aí os últimos, né, vão pegando o pecado de todo mundo, e que o ideal seria se batizar no rio, água corrente, e todo mundo do lado de cada correnteza, porque aí mergulha o camarada e o pecado vai correnteza abaixo. Não, o batismo não vai lavar os pecados, não vai fazer isso, ele é representativo. O que faz isso é o sangue de Jesus, né? Então Pedro está mostrando, vocês são salvos pelo batismo, não que o batismo vai purificar os pecados do corpo, mas isso é um apelo a uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É um apelo através da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos mortos com Ele no batismo. Nós fomos mortos com Ele no batismo, mas ressuscitamos para uma nova vida. Ressuscitamos para uma nova vida. E aí Pedro está trabalhando essa ideia de que aquelas pessoas do Antigo Testamento, aquelas 8 pessoas, aquela família, a família de Noé, ela foi salva através das águas, porque a arca, ela estava ali, flutuando sobre as águas, né? Boiando ali. Então, ele usa isso como uma ilustração para mostrar para nós também o novo nascimento, que tem a ver com água, que foi o que Jesus disse para Nicodemos, que queria saber como que deveria ser salvo. Nasce de novo, homem, mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Existiam duas escolas rabínicas na época de Jesus, uma que era extremamente literal e a outra era alegórica. Provavelmente o Nicodemos era da escola literal, que se Jesus diz tem que nascer de novo, ele ficou pensando, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? E então, você lê comigo em João 3, versículos 5 a 7, a palavra do Senhor que diz assim, João 3, de 5 a 7, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Para ser salvo precisa nascer de novo. O batismo ele apenas representa o seu novo nascimento. Ele não te faz nascer de novo, e ele não é uma garantia de salvação. Tem gente batizada que possivelmente não será salva, e tem gente que não deu tempo de batizar, e que você vai encontrar no céu, como o ladrão ao lado de Jesus, que não desceu da cruz para ser batizado, e Jesus disse para ele, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Está salvo em Cristo, e não foi batizado.
Quantas pessoas entregaram as suas vidas no leito do hospital, se entregaram a Cristo e nunca mais saíram de lá. Não deu tempo de voltar para casa, ir à igreja e passar pelo batismo, mas se nós confiamos que elas são salvas em Cristo, elas estão desfrutando do gozo eterno, da glória de Cristo, mas não foram batizadas. E tem muita gente que se batizou um dia por emoção, por temor, por medo, porque era moda, porque agora é moda, artista e jogador de futebol tem que batizar, daí ele é evangélico, ele é gospel, e depois você vê que a vida dele não produz fruto nenhum. Que salvação foi essa? Que conversão foi essa? Que novo nascimento é esse? E eu estava estudando sobre o que Jesus disse para Nicodemos, né? Sobre nascer de novo, e eu encontrei uma explicação de um comentarista, de um teólogo que me agradou muito. Pode não ser a correta, mas eu simpatizei muito com essa interpretação de que Jesus está dizendo que tem que nascer da água e do Espírito, assim como nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, estávamos ali na água, né? E de repente a grávida diz, estourou a bolsa e tem que sair todo mundo correndo, né? Porque nós nascemos da água. E aí agora, para nascer de novo, o novo nascimento é da água e do Espírito. E a quarta afirmação de Pedro é de que Jesus está à direita de Deus. Versículo 22 diz que ele está à direita de Deus. E isso fala a respeito da nossa cristologia, ou seja, a teologia a respeito de Cristo, ou a compreensão que nós temos a respeito de Cristo. Uma vez eu escrevi um texto que falava mais ou menos assim: a saúde da igreja depende da sua cristologia, ou seja, quem é Cristo para nós, quem é Jesus para nós. Em algumas igrejas, Jesus ele é um coadjuvante, ele não tem espaço, nem na música ele aparece, quase não se fala a respeito dele. Algumas igrejas, numas 2 décadas atrás, começaram a implementar elementos judaicos no culto, se tornaram sinagogas, deixaram de ser igrejas, e Jesus já não tinha espaço nos seus ambientes de culto. Em alguns lugares, e aí nós chamamos esses lugares de seita, Jesus foi um homem bom, um ser iluminado, um profeta que falou coisas boas, mas não mais do que isso. Se você abrir, e eu não tenho problema em falar disso, porque não é segredo para ninguém, se você abrir a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Reino, do Novo Mundo, alguma coisa assim, e você pegar lá em João capítulo 1, versículo 1, onde para nós está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse segundo Deus, na tradução deles, é com D minúsculo, que é um ser divino, de certa forma, mas não é Deus, como nós cremos. E essa foi uma das marcas da igreja primitiva, começou a reconhecer Jesus não apenas como Messias, profeta, mas o próprio Senhor, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora Pedro, ele finaliza essa sessão, depois de falar a respeito dos espíritos em prisão, depois de falar sobre a paciência de Deus, depois de falar sobre o batismo, ele encerra falando a respeito do verdadeiro lugar ocupado por Cristo. Quem é esse Jesus a quem nós cantamos, adoramos? Nós começamos o nosso culto falando do nome dele, né? Leva tu contigo o nome precioso, nome poderoso, nome diante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós não adoramos um derrotado, nós não adoramos alguém que foi à morte e ficou na sepultura,
Como disse Davi, não permitirá que o teu santo veja a corrupção, ou seja, a decomposição da carne. Estava profetizando a respeito da ressurreição de Jesus, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Como ele diz em Apocalipse: estive morto, mas vivo estou pelos séculos dos séculos. E onde ele está? Pedro arrisca dizer, sem medo, porque sabia, tinha convicção disso, ele está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Nada, absolutamente nada, está acima do poder, senhorio e soberania de Jesus. E é por isso que nós não podemos levar uma vida de medo, de temor. Pastor, o senhor podia orar por essa xícara, porque eu ganhei lá no trabalho essa xícara, eu não sei, eu acho que aquele meu colega frequenta, sabe, aqueles lugares assim, e eu estou com medo de levar essa xícara para casa. Eu fico pensando que Jesus é o Jesus dessa pessoa, que Deus essa pessoa serve. Quando você entregar a sua vida a Cristo, você estará guardado, seguro em Cristo. Não estou dizendo que você tem que levar coisas lá consagradas a demônios para dentro da sua casa. Se você sabe que é, ok. Agora, viver com medo. Tem crente que é supersticioso. Ele não passa debaixo da escada. Ele vê o gato preto, ele sai correndo. Ele passa na encruzilhada, ele vê uma vela, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Gente do céu, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí eu finalizo com as palavras de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, isso aqui é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena se entregar a Cristo, vale a pena estar seguro em Deus através de Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé, para termos um tempo de oração, de reflexão, de meditação. O que o pastor falou essa noite? Eu tenho que estar, para eu estar salvo, eu preciso estar em Cristo. O que mais que o pastor falou essa noite? Eu tenho que tomar decisão nessa vida, porque se eu morrer sem Cristo, estarei eternamente perdido. Eu preciso estar do lado daquele que está acima de todos e que tem todo o poder. Eu não posso estar apegado a qualquer outro que seja menos do que isso. Eu não quero me iludir com um ritual. Não tem a ver com tomar um banho na igreja, tem a ver com nascer de novo, tem a ver com uma nova vida, uma nova perspectiva. E eu quero aproveitar esse momento e essa palavra tão maravilhosa, não a palavra que eu preguei, a palavra de Deus, essa palavra tão maravilhosa. E diante dessa palavra, eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo e deseja e entendeu que precisa fazer isso hoje.
é para você essa mensagem. Eu não sabia que você estaria aqui, mas Deus sabia que você estaria aqui. E essa palavra também é para você que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor e que está demorando, procrastinando essa volta e precisa tomar uma decisão e uma posição ainda hoje. Isso que eu vou dizer para vocês agora não é um versículo bíblico, mas é uma grande verdade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você deve fazer hoje. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, você que quer, que deseja fazer isso, entregar a sua vida a Cristo, ouvir à frente, dizer ao Senhor: Pai, estou de volta, voltei para a tua casa. Assim como o filho pródigo do capítulo 15 de Lucas, eu estou voltando, Senhor. Eu estou voltando, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um escravo, um trabalhador, mas ele não vai fazer isso. Ele vai te abraçar e ele vai te receber de volta como um filho, como uma filha. Louvemos ao Senhor.